Olá, bom dia. Hoje nós vamos para o nosso segundo encontro para falar sobre estudos espíritas, a nossa doutrina espírita. Eu gosto sempre de deixar claro que nós espíritas não trabalhamos, com o que a gente chama de proselitismo, ou seja, eu disse no vídeo anterior, mas é bom repetir, o nosso objetivo não é fazer de vocês espíritas, mas é auxiliar no entendimento da nossa essência, já que nós somos seres espirituais. Então, falando da doutrina espírita, hoje com base no livro Segundo Livro dos Espíritos, do irmão José, que nos chega pelas mãos do nosso irmão Carlos Bacelli, lá das Minas Gerais. Eu sempre falo, Minas Gerais nos deu muitos espíritos muito interessantes, de envergadura muito boa. Não que nós não tenhamos, Bezerra de Menezes era do Ceará. Mas, de qualquer forma, Minas tem Chico Xavier, Eurípides Passanufo, Mas, vamos lá. Se chama Doutrina Livre, é o item, capítulo 7 desse livro. Ele se baseia na questão 875 do Livro dos Espíritos. Como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Interessante porque a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então vamos lá, ao que nosso irmão José nos diz. Deus não proíbe que se manifestem pela palavra verbalizada ou escrita os que duvidam da sua existência. Quer dizer, claro, eu costumo perguntar assim, Deus perdoa? Não, Deus não perdoa porque ele não se ofende. Nós nos ofendemos. O perdão é importante para aqueles que se sentem ofendidos, não é? A liberdade de pensamento e de expressão é um dos apanágios da lei divina, quer dizer, é uma das questões, dos pontos fortes que nos facilita a vida, digamos assim, que é a liberdade de pensamento. É evidente que cada qual se submeterá aos resultados da própria semeadura, arcando com as consequências de seus erros, premeditados ou não. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém planta chuchu e colhe abóbora. O que você plantar, você vai colher. O Espiritismo não cerceia a liberdade de pensar de seus adeptos, mesmo quando venham a contrariar os seus princípios doutrinários, entendendo que em nosso atual estágio evolutivo somos todos passíveis de equívocos no campo da interpretação da verdade. É uma das coisas que me faz ser apaixonada pela doutrina espírita e tê-la escolhido como caminho para me levar ao contato, ao meu contato com o que há de divino e sagrado em mim, com a minha centelha divina. Porque exatamente nós entendemos, e a gente aprende isso na doutrina espírita, que nós somos espíritos em diferentes graus de evolução e que todos nós somos passíveis de cometer erros, todos nós somos falíveis. Homens e espíritos devem ter ampla liberdade para externarem as suas ideias e emitirem as suas opiniões sem que, na condição de médiuns ou não, padeçam qualquer tipo de patrulhamento ideológico por parte das mentes retrógradas e conservadoras. Então, nós espíritas somos livres. Existe o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ao movimento espírita? Sim, ao movimento espírita. Doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra. Então, nós, que somos adeptos da doutrina espírita, nós temos que entender que ela é uma doutrina livre, com base no Evangelho de Jesus. Então, homens e espíritos devem ter ampla liberdade para emitir opinião, sem que, na condição de médium ou não, sofram qualquer tipo de patrulhamento ideológico. Então, eu vou só ilustrar isso quando a gente percebe médiuns, cometendo falhas, cometendo erros, somos falíveis. As pessoas acham que a doutrina espírita é: você não é espírita, você não... Somos, mas não somos deuses e nem santos. Somos espíritas
acreditamos e seguimos essa doutrina maravilhosa que é o Consolador prometido pelo Mestre Jesus. Mas cada um tem o seu entendimento. E por ter o seu entendimento, tem o direito de expressá-lo e nós outros o dever de respeitar. Na condição de doutrina livre com base no Evangelho, o Espiritismo enseja a especulação, a análise, o diálogo e até mesmo o debate no campo das ideias, sem que semelhante exercício se transforme em contenda de caráter pessoal, levada às raiz da inconsequência. Infelizmente a gente percebe muito isso, né? Isso é humano, isso é do homem. A doutrina espírita nos dá liberdade de pensamento e de expressão. Eu leio um livro e entendo desta forma. João lê esse livro e entende de outra forma ainda. Maria lê e entende de outra forma diferente da minha e da forma de João. Por quê? Nós somos espíritos em diferentes graus de evolução. Ninguém olha para esse lápis aqui e vê exatamente as mesmas coisas que eu agora estou vendo. E olha que eu estou falando de algo material, físico. Para muitos, pode passar desapercebida a borrachinha na ponta. Para alguns, não. Assim segue a nossa interpretação do que seja a doutrina. Há de se ter, pois, a devida cautela para, a pretexto da pureza doutrinária, os espíritas não reeditarem os tribunais da Inquisição, fomentando a intolerância e a desunião, que podem induzir a terceira revelação a lamentável retrocesso. Portanto, nós, espíritas, não temos que criar tribunais onde nós vamos julgar. Primeiro que a doutrina espírita não trabalha com dogmas, né? Ah, tem que ser assim. Por que é assim? Há muitos mistérios. Eu fui criada, não vou citar qual religião, porque não tem a ver, né? Pode soar como uma crítica a uma religião anterior que eu professava. E que me atendeu naquele momento da minha vida, eu sou muito grata a todo o bem que ela me fez até eu descobrir a doutrina espírita. Então eu não vou ser ingrata, né? Mas o que o nosso irmão José nos traz aqui é muito sério. Ele diz que nós não podemos repetir os mesmos erros de um tribunal de inquisição, julgando heresias, julgando todo aquele que agisse contrário não ao que está no Evangelho, mas ao que os dirigentes da igreja à época pensavam e diziam que era verdade. Permitir-se, no entanto, a livre manifestação das ideias não significa deixar de submetê-las ao crivo da razão, sob o critério do bom senso e nunca de maneira tendenciosa ou preconcebida, atendendo a escusos interesses pessoais ou de grupos. Permitir-se a livre manifestação das ideias não quer dizer que eu não tenho que pensar para dizer. Não significa que eu tenha que ter bom senso. Ah, eu sou livre, então eu vou dizer o que me vem à ideia. Não. Muito cuidado. A doutrina espírita é uma doutrina que se baseia no uso da razão. É o que nós chamamos de fé raciocinada. Se ela é uma fé raciocinada, nós temos que ter bom senso. Convenhamos que os espíritos superiores e Allan Kardec não tiveram a pretensão de última palavra dentro do natural dinamismo com que a doutrina apresenta-se aos homens na Terra. E isso é muito, muito interessante, né? Não há verdades absolutas. A única verdade absoluta é Deus. E é assim mesmo para aqueles que creem, porque tem aqueles que não creem. O espiritismo que existe desde todos os tempos apresenta-se em cada esfera de acordo com a capacidade receptiva dos seus habitantes, sendo legítimo considerar que nos planos superiores, mantidos inalteráveis os seus alicerces, ele se enriquece de novas revelações que por agora não é dado ao homem conhecer. Essa obra foi escrita depois das revelações de André Luiz. Então, nós tivemos Kardec com o Pentateuco, que eu falei no vídeo anterior, que é a base doutrinária, né? Nós temos o Pentateuco. Depois
depois de Kardec, o nosso irmão Chico Xavier, pelas mãos de Chico Xavier, o nosso irmão André Luiz, nos fez várias revelações. E essas novas revelações, elas vão ampliando a nossa visão acerca da realidade espiritual, dessa relação entre essas duas dimensões, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Sendo o objetivo principal, quer dizer, o principal objetivo da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, a renovação moral dos espíritos que com ela se envolvem. Pecam pela base todos quantos se descuidam de semelhante ação, atitude, distraídos de si mesmos e excessivamente preocupados com a conduta alheia. Então, o que a doutrina espírita nos traz? Não é a minha preocupação com você, é a minha preocupação com a minha renovação moral. O amai-vos e instruí-vos, consoante sábia advertência do Espírito e da Verdade, nas páginas luminescentes do Evangelho segundo o Espiritismo, concita-nos, primeiro, ao amor, a fim de que o puro conhecimento não se nos transforme em adversários uns dos outros, desdizendo, através das atitudes, o que verbalizamos. Ou seja, amai-vos primeiro, instruí-vos depois. Então, não que nós não tenhamos que ter conhecimento, sim, mas saiba que, se você me perguntasse, Elaine, o que é mais importante? Eu conhecer o Pentateuco para ser um espírita ou eu aprender a amar primeiro? Vamos seguir o que o Espírito da Verdade disse no próprio Evangelho, que é uma das obras do Pentateuco, amai-vos. Então vamos aprender a nos amar. A grande vantagem é que o Pentateuco, que é muitos conselhos nós vamos encontrar ali, muitos caminhos nós vamos encontrar ali. Portanto, saibamos que amar é importante e vem em primeiro lugar, instruí-vos na sequência. Né? Convém, por outro lado, não esquecermos que o codificador, na extraordinária obra que empreendeu, quer dizer, o codificador foi Allan Kardec, né? Fez questão de auscultar, quer dizer, de ouvir os habitantes comuns do mundo espiritual, colhendo-lhes as impressões e experiências para que os homens não permanecessem apenas com a visão unilateral dos espíritos que já transcenderam a própria humanidade, com a qual, em maioria, ainda nos identificamos, ou seja, os santos. Por isso que o Pentateuco é importante. Se você lê ali, tem bispo de Nevers, de lugares que a gente não conhece, pessoas que são desconhecidas para nós. Irmão José, um protetor, um espírito protetor, Cáritas. Então, ali tem Santo Agostinho, óbvio que tem. Mas a gente tem que entender que ali, se os santos nos falassem, nós continuaríamos sem um parâmetro de normalidade. Então, é isso que o irmão José está colocando aqui. O que ele coloca? Que o codificador, ele ouviu os habitantes comuns, como nós, espíritos como eu e como você, do mundo espiritual. No terreno livre da crítica doutrinária, a este ou aquele apontamento distoante da nossa maneira de pensar, não nos esqueçamos, em favor da própria sanidade e discernimento, de considerar que podemos ser nós mesmos a estar enganados e não os outros. Então, antes da gente entrar em contenda, discutir a doutrina espírita uns com os outros, tente levar em consideração se não é você o equivocado. Que, enfim, criticando ou sendo criticados, não nos falte a virtude da humildade, que nos auxilie sinceramente a refletir sobre a postura por nós adotada, que em nenhum dos casos deve ser extremista, na supervalorização da crítica ou na desconsideração da mesma. Portanto, fica aí uma mostra do que é essa doutrina santa, esse Consolador prometido por Jesus. Nós não temos que seguir exemplos dos santos, até porque no Pentateuco Kardec teve esse cuidado. Então nós podemos nos transformar. A doutrina espírita existe para que nós possamos fazer a nossa reforma moral, que nós chamamos dentro da doutrina espírita como reforma íntima. Ok?
E não se esqueça, nós espíritas sim somos cristãos. Nós temos o Evangelho que se baseia no nosso amado Mestre Jesus. Ok? Então, vamos ficar por aqui hoje e até o nosso próximo encontro. Gratidão.